Prepare-se, porque o que vou contar agora é daquelas histórias que fazem qualquer fã de Hollywood ficar boquiaberto. Imagine a cena. Um dos atores mais famosos do planeta, vencedor do Oscar. Astro de filmes que marcaram gerações como Titanic e O Lobo de Wall Street, vivendo um momento que ninguém esperava. Goiás News. Notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. E não foi no tapete vermelho ou diante de uma multidão de fotógrafos. Foi numa noite glamourosa em Ibiza, a ilha espanhola conhecida por receber bilionários, celebridades e festas que parecem saídas de um sonho. Leonardo DiCaprio, sim, o Leonardo DiCaprio, estava a caminho de um evento luxuoso organizado pelo ator Aaron Piper, estrela da série Elite. O local? Uma vila privada, protegida por um forte esquema de segurança. O clima era de exclusividade total. Nomes da alta sociedade, modelos internacionais, influenciadores poderosos e até grandes amigos do ator, como Tobey Maguire, estavam presentes. Entre os convidados também se especulava a presença de Kendall Jenner, reforçando a ideia de que aquela noite seria digna de manchetes. Mas antes de cruzar os portões da festa, Léo foi surpreendido. Policiais espanhóis, cumprindo um protocolo rígido de revista e identificação, pararam o astro. E aí veio o detalhe mais curioso. Ninguém ali pareceu reconhecê-lo de imediato. Imagine só, o rosto que milhões de pessoas no mundo conhecem, que já estampou cartazes, capas de revistas e telas de cinema, precisando mostrar um simples documento para provar quem era. O vídeo que circulou, divulgado pelo Daily Mail, mostra DiCaprio vestido inteiramente de preto, com o tradicional boné, mas desta vez, sem esconder o rosto como costuma fazer, para evitar assédio. Tranquilo, ele mexia no celular, aguardando pacientemente sua vez na fila, como qualquer outro convidado. Ao fundo, é possível ouvir a voz de uma mulher dizendo: "Eles estão me revistando completamente agora." Alguns acreditam que poderia ser Vittoria Ceretti, sua namorada, mas nada foi confirmado. A mídia local noticiou que a abordagem não foi um ato isolado. Todos os presentes, famosos ou não, passaram pelo mesmo procedimento. Uma fonte chegou a contar ao Page Six que a medida era para garantir segurança máxima, já que o evento reunia muitas pessoas importantes. E segundo o relato, houve até um momento engraçado. Os policiais olharam 2 vezes para o documento de DiCaprio antes de liberá-lo para entrar. Ou seja, por alguns instantes, o astro de Hollywood foi apenas mais um na fila, vivendo um momento que prova que, em certas situações, fama e reconhecimento podem passar despercebidos, até para a própria polícia. E convenhamos, isso é algo que nem o melhor roteirista de cinema poderia prever. Meus amigos do Goiás News Notícias, segurem-se, porque o que aconteceu com Leonardo DiCaprio em Ibiza não é apenas uma simples gafe ou um momento curioso. É uma daquelas situações que expõem, de forma nua e crua, como até as maiores estrelas do planeta podem se ver reduzidas a cidadãos comuns diante das regras e protocolos de segurança. E aqui, vamos mergulhar mais fundo nessa história para entender por que essa cena rodou o mundo, provocou surpresa e até um certo riso irônico entre os fãs. Pense bem, Leonardo DiCaprio, o homem que conquistou Hollywood, que é idolatrado por milhões, cujo rosto é reconhecido em qualquer continente, que já desfilou por Cannes, Oscar e Met Gala, se depara com uma barreira que não é de paparazzi, mas de policiais espanhóis em serviço, homens treinados para não se encantar com fama ou luxo, cujo trabalho é simples: verificar cada pessoa que entra, sem exceção, sem favoritismos. Ali, pouco importava se o convidado tinha uma estatueta dourada na prateleira ou um contrato milionário com grandes estúdios. O que valia era o documento. E é justamente aí que a situação ganha um peso simbólico. DiCaprio não foi reconhecido de imediato. Não houve aquele tradicional aceno, aquele "pode passar, senhor". O astro foi revistado, pediu-se que apresentasse sua identidade e ele aguardou pacientemente. É claro que, para quem está acostumado a viver cercado por assistentes, seguranças e uma aura de reconhecimento instantâneo, essa espera numa fila, em silêncio, mexendo no celular, representa quase um choque de realidade. Agora, imagine o cenário. Uma festa luxuosa, organizada pelo ator Aaron Piper, em uma vila privada, com seguranças em cada canto e convidados que fazem parte da elite global. Entre eles, Kendall Jenner, Tobey Maguire, amigo de longa data de Léo, e possivelmente outras figuras do mundo da moda e do cinema.
É óbvio que o protocolo de segurança tinha que ser rígido. Revista física, conferência de documentos e, para alguns, até uma segunda checagem. E o detalhe que chamou a atenção na gravação divulgada pelo Daily Mail é que, dessa vez, Léo não estava se escondendo atrás de óculos escuros, cachecóis ou capuzes. Seu rosto estava visível, mas por um instante isso não foi suficiente. Policiais olharam, analisaram, pediram a prova formal, o documento de identidade. Segundo fontes ouvidas pelo Page Six, foi até engraçado ver os agentes olhando 2 vezes para confirmar que aquele homem, de fato, era o Leonardo DiCaprio. Esse episódio revela uma faceta rara de se ver no mundo das celebridades. Momentos em que elas saem da bolha do glamour e experimentam o mesmo tratamento que qualquer pessoa. E isso, para nós que acompanhamos de fora, gera uma mistura de fascínio e curiosidade. Porque, no fundo, é um lembrete de que, diante da lei e dos protocolos, todos podem ser nivelados. E para quem acha que essa foi apenas mais uma história engraçada, vale lembrar: Ibiza não é apenas um destino de férias. É um ponto estratégico para eventos milionários. E cada movimento é cuidadosamente vigiado. Nesse contexto, mesmo o protagonista de Titanic teve que enfrentar a fila e mostrar que, além de astro, também é só mais um convidado tentando entrar numa festa exclusiva. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela. Loja americana também, Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Atenção, ouvintes e seguidores do Goiás News Notícias, preparem-se, porque a história que vou revelar agora sobre Leonardo DiCaprio não é apenas uma curiosidade de bastidores, é um episódio carregado de simbolismo, tensão e até um certo clima de suspense que faria qualquer um prender a respiração. Não estamos falando de um simples deslize ou um mal-entendido, mas de uma cena real, registrada em vídeo, que mostra o astro de Hollywood, um dos homens mais reconhecidos da Terra, vivendo um instante em que a sua fama simplesmente não valeu de nada. Imagine a cena com todos os detalhes. A noite cai sobre Ibiza, a ilha espanhola que é sinônimo de luxo e excessos, onde milionários e celebridades do mundo todo se misturam em festas que parecem roteiros de cinema. Uma mansão privada, guardada como um cofre, recebe convidados ilustres. Rostos que estampam capas de revista, desfilam nas passarelas e brilham nas telas. O evento é do ator Aaron Piper, famoso por Elite, e para entrar, ninguém escapa do protocolo de segurança. Policiais, frios e atentos, observam cada passo. De repente, chega Leonardo DiCaprio, vestido inteiramente de preto, com seu tradicional boné, mas desta vez sem se esconder. Um rosto que já fez multidões gritarem, que emocionou plateias no mundo todo, está ali. E ainda assim, os olhos dos policiais não demonstram reconhecimento. É como se o homem que sobreviveu ao naufrágio do Titanic e que derrotou ursos em O Regresso fosse, para eles, apenas mais um convidado. Então, o momento arrepiante. Um agente se aproxima, pede o documento de identidade. O astro de Hollywood, sem questionar, obedece. Sua mão firme retira o documento. Os policiais conferem, olham uma vez, olham de novo. É nesse instante que a tensão paira no ar. Alguns segundos de silêncio, apenas o som distante da música da festa, enquanto eles avaliam se aquele homem é realmente quem diz ser. Ao fundo, uma voz feminina ecoa. Eles estão me revistando completamente agora. Um comentário que aumenta ainda mais o clima de controle absoluto. Poderia ser Vittoria Ceretti, a namorada de DiCaprio, mas o mistério permanece. O que não resta dúvidas é que, ali, ninguém, absolutamente ninguém, estava acima das regras. Fontes confirmaram ao Page Six. Todas as pessoas foram revistadas e identificadas. Sim, Kendall Jenner, Tobey Maguire e qualquer outro nome de peso também passaram pela mesma triagem. Mas há algo de fascinante e perturbador no fato de que Leonardo DiCaprio, com toda a sua história, também teve que se submeter a esse filtro. É como se naquele instante a estrela tivesse sido apagada e restasse apenas o cidadão. O que esse episódio nos mostra e que precisa ficar cravado na mente dos nossos ouvintes
é que há momentos na vida em que a fama não abre portas e, às vezes, até atrasa a entrada. Em Ibiza, naquela noite, o glamour ficou do lado de fora do portão. E o que importava era apenas o que estava escrito em um pedaço de papel. O nome, a foto, a identidade. Essa história, meus amigos, é um lembrete frio e real de que, em certas situações, todos estamos no mesmo patamar. E a pergunta que fica no ar é: será que Leonardo DiCaprio, ao entrar naquela festa depois dessa revista minuciosa, olhou ao redor e percebeu que por alguns segundos ele tinha sido apenas mais um? Meus amigos do Goiás News Notícias, segurem-se, porque agora vamos abrir a lente ao máximo e explorar esse episódio de Leonardo DiCaprio com toda a intensidade que ele merece. Essa não é apenas mais uma história de celebridade barrada por engano. Isso é um retrato cru, quase cinematográfico, de como o mundo real pode, em questão de segundos, despir até o maior dos astros do brilho que a fama lhe concede. E para quem acha que tudo não passou de uma situação engraçadinha, preste atenção, porque os detalhes escondem muito mais do que parece à primeira vista. A noite em Ibiza não era comum. Cada rua próxima à vila privada parecia respirar luxo e vigilância. Carros de alto padrão chegavam um atrás do outro e seguranças trocavam sinais, discretos com policiais posicionados em pontos estratégicos. O evento do ator Aaron Piper reunia uma elite global. E quando se fala de elite global, meus amigos, estamos falando de um tipo de festa onde cada pessoa vale milhões, seja em patrimônio, contratos ou influência. Ali o controle de acesso era mais rígido que o de um cofre de banco. Eis que surge Leonardo DiCaprio, com seu andar tranquilo, vestindo preto da cabeça aos pés, boné ajustado e olhar fixo no celular. Nada de flashes, nada de aplausos. Apenas o som seco das botas dos policiais no chão e o ruído abafado da música vindo da festa. Ele se aproxima e, para surpresa de todos, é parado. A pergunta é direta, quase mecânica. Documento, por favor. O momento é congelante. Um dos rostos mais conhecidos do planeta, sendo tratado como se fosse um completo desconhecido. DiCaprio não discute. Não tenta usar seu status para se impor. Ao contrário, ele obedece. Retira o documento, entrega e aguarda. Policiais analisam a foto, conferem o nome, olham para ele e voltam a olhar para o documento. É nesse instante que o tempo parece desacelerar. Aquela fração de segundos é suficiente para deixar no ar a pergunta: será que realmente é ele? Ao fundo, uma voz feminina diz que está sendo revistada completamente. Não se sabe ao certo quem é, mas o simples fato de estar acontecendo ali, naquele contexto, reforça a ideia de que ninguém escaparia daquela triagem. Kendall Jenner, revistada. Tobey Maguire, revistado. E Leonardo DiCaprio, sim, também. Uma fonte oficial afirmou: todos foram revistados e identificados. Mas a diferença, meus amigos, está no impacto simbólico disso. Porque não é todos os dias que vemos um ícone mundial ser colocado, literalmente, na fila como qualquer outra pessoa. E é nesse contraste entre o extraordinário e o comum que reside a força dessa história. O vídeo registrado e divulgado pelo Daily Mail não é apenas uma curiosidade para tabloides. É uma cena que mostra, sem cortes, como a fama é algo frágil quando confrontada com protocolos inflexíveis. Por alguns segundos, Leonardo DiCaprio não era o astro de Titanic. Era apenas o homem de preto com boné, mostrando um documento a dois policiais que, até aquele momento, não tinham a menor obrigação de saber quem ele era. E aqui fica a reflexão para você que acompanha o Goiás News Notícias. Se até um dos maiores atores da história do cinema precisou provar quem era para poder entrar, o que isso nos diz sobre o verdadeiro peso da fama no mundo real? Será que o prestígio é realmente tão poderoso quanto imaginamos? Ou será que, no fundo, ele é apenas um reflexo que some quando a luz se apaga? Essa noite em Ibiza ficará marcada como um lembrete. Não importa o quão alto você chegue, sempre haverá momentos que vão te colocar no mesmo nível de qualquer outra pessoa. E para Leonardo DiCaprio, essa foi a prova viva de que, quando a autoridade diz, mostre seu documento, até o maior astro do cinema tem que obedecer. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários, reinscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima